restitua na vida de todos aqueles que creem em nome do Senhor Jesus. Seja livre, seja curado, seja liberta, receba o milagre em sua vida e agora, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém. Pessoal, vocês estão abençoados. Eu quero compartilhar com vocês aqui agora uma palavra e mostrar para você o quanto é que Deus quer fazer acontecer o milagre na sua vida. Todas as vezes que você se depara diante de um inimigo, todas as vezes que você tem uma luta, uma guerra, um inimigo se levantando contra você, seja uma doença, seja uma dívida, seja um problema familiar, qual seja a gravidade ou o tamanho do inimigo que se levanta contra você, Deus ele quer que você vença. Porque uma vez que você vence, você mostra o poder de Deus no seu testemunho. Como é que se sabe a grandeza de Deus? Como é que se vê o quanto Ele é grande, o quanto Ele é poderoso? Por meio das suas obras. Então, quando Ele age na nossa vida, Ele prova a sua grandeza, Ele mostra o seu poder. Então, Ele quer sim operar na sua vida. Ele quer sim fazer chegar nas suas mãos a sua vitória. E Ele faz o que for preciso para isso acontecer. Então, veja que interessante. A palavra de Deus, ela diz, lá no livro de Josué, acompanhe comigo aí, por favor. Josué capítulo 10, e no versículo 11, a Bíblia diz: E sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até a Zeca, e morreram. E foram muito mais os que morreram das pedras da saraiva do que os filhos de Israel mataram à espada. Aqui a Bíblia está falando de uma batalha. Josué, liderando o povo de Israel, estavam enfrentando os amorreus, o povo chamado amorreu. E nessa batalha, o exército dos amorreus era muito mais superior do que o do exército de Israel. E um outro detalhe é que o exército de Israel não era qualificado para a luta, porque era composto por pessoas que trabalhavam no campo, que trabalhavam na agricultura, não eram soldados formados, não eram pessoas que sabiam como manusear uma espada. Então eles foram para a batalha com um inimigo muito superior e Deus interviu nessa batalha. Então foram muito mais os inimigos que morreram pelas pedras que caíram do céu do que justamente os que foram mortos à espada pelos soldados do exército de Israel, mostrando assim o quanto Deus ele é poderoso. Quando nós enfrentamos as nossas batalhas e quando nós enfrentamos os inimigos, nós não os enfrentamos sozinhos. Se nós estamos aliados com Deus, se há em nós essa fé, essa revolta de não aceitar perder, de não aceitar ser derrotado, de não aceitar viver escravo, humilhado, então nós unimos, nós nos aliamos com Deus e Ele luta junto com a gente. Parece que estamos só, parece dar a impressão de que estamos sozinhos nessa batalha, mas não, Deus está lutando junto conosco. E aí a Bíblia continua dizendo o seguinte, no versículo 12: Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. Então, o que Josué lhe disse? Você sabe que naquela época não tinha tecnologia como a de hoje. Então, para que a batalha acontecesse durante o dia, o sol tinha que estar ali, porque se terminasse o dia e o sol se pôr, então fica escuro e ficaria mais ruim, mais difícil de lutar. Então o que Josué disse? Ele disse para o sol: Sol, fica parado aí. Lua, fica parado aí. Não se mexa. Por quê? Porque enquanto o sol se mantesse parado onde ele estava, o dia ia continuar claro. E aí eles iam ter tempo para vencer aquela batalha. Nós aprendemos com
a geografia, né, nos dias de hoje, que na verdade, quando o Sol nasce e ele faz aquele movimento no céu do momento que ele nasce até o momento que ele se põe, porque a Terra está em constante movimento. A Terra está se movimentando ao redor do Sol. E nesse meio tempo, ela cruza com a Lua e fica à noite. Só que Josué não sabia disso naquela época. Então, na verdade, ele mandou o tempo parar. Houve uma pausa no tempo. E não terminou o dia, não se pôs o sol enquanto a batalha não acabou. Houve uma paralisação no tempo. Claro, não está escrito isso na Bíblia porque naquela época Josué não tinha esse entendimento. Ele não tinha ciência de que o sol parado significava o tempo parado. Hoje nós temos essa consciência. Então ele disse para o sol: fique parado. Lua, você também fica parado. E o tempo não andou. O tempo não andou enquanto a batalha não acabou. E ficou provado naquele dia que Deus era com Josué. E aí, para encerrar, no versículo 13 diz: e o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Jasher? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Então o sol parou no meio do céu e não saiu dali enquanto eles não venceram os amorreus. Então isso foi uma prova da autoridade que Deus nos dá, porque Josué disse para o sol: sol, fique parado. Ele usou o poder, a autoridade que ele tinha. Então quando nós usamos essa autoridade, então Deus ele se manifesta. Quando nós usamos essa fé, essa revolta, aliados com Deus, ainda que Deus tenha que parar o tempo, mas a gente vai vencer. Custe o que custar, os inimigos serão derrotados diante da nossa presença. Então, qual seja o problema que você está enfrentando, a luta, a dificuldade, os inimigos que se levantaram, que surgiram contra você, você vai vencer, porque Deus ele vai lutar com você. Se una, se alie a Deus, seja um aliado de Deus, faça de Deus o seu aliado, e não haverá inimigos que poderão te derrotar, não haverá inimigos que poderão fazer você ser vencido, derrotado. Pelo contrário, você é que vai vencer a cada um deles. Então veja que interessante, quando nós vemos na Bíblia que Josué mandou o sol parar, o que ele fez? Ele fez o tempo parar. Deus fez o tempo parar até que os filhos de Israel vencessem os seus inimigos. Então o que for preciso Deus vai fazer para você vencer, para você ser mais forte, para você superar todas as dificuldades, tá certo? Então não desanima, não desiste, não olha para trás, não olha para as lutas, para as dificuldades, não olhe para a situação, não, olhe para Deus, mantenha a sua fé, mantenha a sua confiança. Ah, mas está tudo difícil, olha o que está acontecendo no mundo, está tudo difícil, está tudo sem perspectiva, ninguém sabe o dia de amanhã, ninguém sabe o que vai acontecer. É verdade, ninguém sabe porque a gente não conhece o futuro, mas Deus nos deu a fé, e a fé serve para isso, para a gente determinar o que vai acontecer. A Bíblia diz em Hebreus 11, ora, a fé é a certeza do que se espera. O que você espera? Bons resultados, boas notícias, ou só derrota, só fracasso, só motivo de tristeza? Determine coisas positivas, determine que você vai vencer, que os seus inimigos serão derrotados, que você vai superar essa dificuldade, que você vai vencer essa situação. Determina, como nós temos determinado, que nós vamos vencer, que vamos sair dessa situação que nós estamos passando, que nós estamos vivendo, ainda mais fortes. Vamos passar por tudo isso de cabeça erguida, porque nós não estamos clamando a um Deus morto. Não é um Deus que foi esculpido ou inventado pela mão humana, pelo contrário, Ele é quem criou os céus e a terra, Ele é o Todo-Poderoso. Então se prepare que coisas grandes vão acontecer na sua vida. Se prepare, confie, determine isso, use da sua fé, use da sua confiança, use da sua revolta para não ficar abatido, para não ficar prostrado.